O deserto do Saara, um dos lugares mais áridos e icônicos do planeta, surpreendeu o mundo em 2024 ao ser palco de uma inundação sem precedentes. Essa transformação inesperada, que alterou a paisagem estéril para um cenário de rios temporários e vegetação emergente, provocou reflexões profundas. Como eventos naturais de grande magnitude, como este, podem estar alinhados com narrativas bíblicas que descrevem fenômenos sobrenaturais e mensagens divinas? O canal Simplesmente Servos traz hoje uma observação mais profunda a respeito do que está acontecendo no deserto do Saara em relação ao que diz a Bíblia Sagrada. O Saara, conhecido como o maior deserto quente do mundo, cobre impressionantes 9 milhões de quilômetros quadrados, abrangendo vários países do norte da África. Este vasto deserto é famoso por suas dunas imponentes, temperaturas extremas e uma aridez que molda a vida local há séculos. No entanto, a inundação de 2024 surpreendeu cientistas e comunidades, destacando-se não apenas por sua escala, mas também pela intensidade do fenômeno. Historicamente, o Saara passou por ciclos de seca e umidade, com evidências científicas mostrando que, há milhares de anos, era uma região verde e fértil. Esses ciclos, conhecidos como oscilação do Saara, ocorrem devido a mudanças na órbita da Terra e no clima global. Contudo, a inundação de 2024 foi um evento sem precedentes na história recente. Chuvas torrenciais, muito acima da média histórica, romperam padrões meteorológicos comuns, criando um cenário surreal em uma das regiões mais secas do mundo. Imagens de satélite e drones capturaram a transformação impressionante. Vales secos e cheios de rachaduras deram lugar a cursos d'água vibrantes, com torrentes que fluíam rapidamente. Em algumas áreas, lagos temporários se formaram, refletindo o céu sobre um solo que não via água há décadas. Comunidades locais, que enfrentam diariamente os desafios de viver em uma terra tão inóspita, viram o evento como uma mistura de bênção e desafio. Além disso, especialistas climáticos acreditam que o aquecimento global pode estar contribuindo para a intensificação de eventos como esse. O aumento das temperaturas oceânicas influencia padrões de chuva, enquanto tempestades mais intensas se tornam uma realidade em muitas partes do mundo. No caso do Saara, as chuvas abriram discussões sobre a possibilidade de que o deserto esteja lentamente entrando em um novo ciclo de transformação climática. Para além dos impactos imediatos, a inundação trouxe benefícios temporários para a flora e fauna locais. Algumas sementes que permaneceram dormentes no solo árido por décadas germinaram rapidamente, cobrindo partes do deserto com vegetação. Animais nativos, como o antílope adax e várias espécies de aves migratórias, aproveitaram o ressurgimento da água, trazendo um momento de vitalidade a um ambiente normalmente hostil. Esse evento extraordinário foi um lembrete poderoso da imprevisibilidade da natureza e da resiliência da criação, inspirando reflexões sobre a necessidade de compreender e proteger nossos ecossistemas globais, mesmo os mais áridos e isolados. Cientistas apontaram que mudanças climáticas e fenômenos atmosféricos como o aquecimento dos oceanos desempenharam papéis cruciais. Mas para muitos, a questão vai além do natural. Seria este um sinal, um chamado para refletirmos sobre nossa posição no mundo? A água, ao longo das Escrituras, é retratada como uma ferramenta poderosa de Deus. Ela é tanto destrutiva quanto restauradora. Podemos lembrar da história do dilúvio nos tempos de Noé, como podemos ler em Gênesis capítulo 6 versículo 9, quando as águas cobriram a terra como um ato de juízo, mas também trouxeram um novo começo. No contexto profético, Isaías capítulo 35 versículo 1 diz: "O deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como a tulipa." Esta passagem se refere à transformação física e espiritual que Deus traria para seu povo. Será que a inundação do Saara ecoa essa promessa, indicando que mesmo os lugares mais áridos podem ser renovados? As comparações não se limitam apenas ao simbolismo da água. Joel capítulo 2 do versículo 23 ao 26 fala sobre chuvas enviadas por Deus para restaurar o que foi perdido, prometendo abundância. A inundação no Saara também foi vista como um lembrete de que a natureza é uma extensão do poder divino. Assim como o maná que Deus enviou ao deserto para alimentar os israelitas, a água pode ser uma dádiva que simboliza sustento e vida. Jesus também usou a água como metáfora. Em João capítulo 4 versículo 14, ele disse: "Quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna." Nesse sentido, a inundação pode ser vista como uma prefiguração de como o divino pode saciar a sede física e espiritual da humanidade.
Eventos naturais como a inundação do Saara muitas vezes são associados a sinais dos tempos. Mateus capítulo 24 versículo 7 menciona terremotos e fomes em vários lugares como prelúdios de mudanças significativas. Será que a inundação do Saara também deve ser vista como um aviso de Deus, chamando-nos a reavaliar nossas prioridades e relação com o planeta? Enquanto alguns argumentam que fenômenos como este são apenas parte do ciclo natural da Terra, outros sentem que há algo mais profundo em jogo. O Salmo capítulo 24 versículo 1 nos lembra que do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Esse evento pode ser um convite à humanidade para reconsiderar como cuidamos da criação de Deus. A inundação que transformou temporariamente o deserto do Saara em 2024 não foi apenas um fenômeno climático extraordinário, mas também um evento com profundas implicações espirituais e sociais para as comunidades locais. O impacto foi sentido de maneiras distintas, trazendo tanto oportunidades quanto desafios e provocando reflexões que ecoaram em aspectos práticos e de fé. Para muitas comunidades nômades e assentadas ao redor do deserto, a chuva foi recebida como uma verdadeira bênção. Após décadas de aridez implacável, a abundância de água trouxe a oportunidade de irrigar pequenos campos e cultivar alimentos de forma inesperada. Relatos locais falam de agricultores que pela primeira vez em anos, puderam colher trigo, cevada e hortaliças em áreas que tradicionalmente dependiam de importações ou caravanas para obter comida. Os animais de criação, como camelos e cabras, também se beneficiaram do renascimento temporário de fontes de água e pastagens. No entanto, essa bênção veio acompanhada de adversidades. Para outras comunidades, as chuvas intensas representaram destruição. Moradias construídas em terrenos baixos ou próximos a leitos secos de rios foram devastadas pelas enchentes repentinas. Estradas e trilhas que conectam vilarejos foram apagadas ou tornaram-se intransitáveis, dificultando o transporte de suprimentos e o acesso à ajuda humanitária. Em algumas regiões, poços de água potável foram contaminados pela lama, exacerbando a crise sanitária e exigindo uma mobilização emergencial de organizações de socorro. Esse contraste entre bênção e adversidade espelhou histórias e lições encontradas nas Escrituras Sagradas. Em muitos textos bíblicos, a intervenção divina é retratada como um teste de fé e caráter. Assim como as pragas no Egito trouxeram libertação para os israelitas e julgamento para os opressores, a inundação de 2024 foi interpretada por alguns líderes religiosos como um lembrete da soberania de Deus sobre a criação. Sermões em vilarejos e comunidades urbanas destacaram que, mesmo em meio à destruição, há espaço para gratidão, resiliência e renovação espiritual. Para muitos, o evento provocou uma introspecção espiritual. Homens e mulheres que antes viam o deserto como uma metáfora de desolação passaram a refletir sobre a capacidade de renovação e transformação que a água trouxe. Orações e cerimônias foram realizadas, tanto para agradecer pela chuva quanto para buscar consolo e força diante das dificuldades. Em algumas regiões, grupos de oração interreligiosos se uniram, promovendo uma rara convergência de fé entre muçulmanos, cristãos e outras tradições espirituais locais. Exemplos de adaptação e solidariedade emergiram em meio ao caos. Em um vilarejo perto do antigo leito do rio Vadiovar, famílias compartilharam a água acumulada em poços improvisados com comunidades vizinhas, garantindo a sobrevivência durante os dias mais difíceis. Já em outro local, um grupo de jovens voluntários organizou uma operação para construir barreiras de contenção usando areia e pedras, evitando que novas enchentes atingissem uma escola local. Por fim, o evento também trouxe à tona a necessidade de planejamento e resiliência frente às mudanças climáticas. Governos e ONGs começaram a explorar a possibilidade de reter água em reservatórios para usos futuros, transformando um desastre em uma oportunidade de longo prazo. Enquanto isso, o debate sobre como interpretar espiritualmente a inundação continuou, com muitas pessoas vendo nela um chamado à humildade e à união em meio às adversidades. Esse impacto múltiplo, prático, espiritual e social, sublinhou a complexidade de eventos naturais no contexto humano. A inundação do Saara em 2024, embora temporária, deixou uma marca duradoura, relembrando-nos que mesmo os lugares mais áridos podem ser transformados e que em meio aos desafios, sempre há espaço para esperança e renovação. A inundação do deserto do Saara é mais do que um fenômeno natural, é uma oportunidade de contemplar o poder de Deus e a forma como Ele comunica sua presença. Como as águas que trouxeram fertilidade a um lugar estéril, Deus pode transformar áreas áridas de nossas vidas, trazendo vida e renovação onde parecia impossível. Convidamos você a mergulhar nesta reflexão e considerar:
Como você tem respondido aos sinais que Deus envia ao mundo? Será que é hora de abrir seu coração para a mensagem que Ele tem para você? Que esta narração inspire você a buscar as verdades profundas das Escrituras e a viver com mais propósito, sabendo que o Criador do Universo está no controle de tudo. Que Deus o abençoe e transforme as áreas áridas da sua vida com rios de bênçãos. Se gostou desse conteúdo, abençoe nosso canal se inscrevendo, curtindo e compartilhando. Que Deus abençoe sua vida. Quer aprender a criar canais evangélicos como esse? Tanto no YouTube, quanto no TikTok, Quai, Instagram e Facebook? Deixe um eu quero nos comentários que estaremos abrindo um grupo para ensinar como você pode ter um canal monetizado no segmento evangélico e abençoar vidas ao mesmo tempo.